Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui o pastor Melquisedeque, pastor da Assembleia de Deus, Congregação Vila Esperança, aqui do Campo Eclesiástico de Maringá. Nosso presidente é o pastor Antônio Ferreira, o nosso vice-presidente é o pastor Jackson Ferreira, e todo este campo está aqui localizado na cidade de Maringá, e nós estamos com um trabalho muito especial vindo da nossa superintendência da Escola Bíblica Dominical, com o nosso amigo pastor Robson Lara e o nosso amigo também Dr. Rodrigo Mariano, toda essa equipe maravilhosa que tem trabalhado neste campo. Que Deus abençoe, e eu quero dar as boas-vindas para você, que nesse trimestre nós vamos aqui comentar um pouco, sobre a última lição do ano de 2025, já comentada aí, pelo pastor Silas Queiroz, lá do meu estado de Rondônia, um grande homem de Deus que faz parte da convenção há muitos anos na área, no setor ali da educação cristã, e comentou muito bem essa revista. Então, nós vamos aqui apenas dar alguns apontamentos, uns direcionamentos para você, professor, que vai trabalhar com a sua turma ao longo deste trimestre, outubro, novembro e dezembro, encerrando aí o ano de 2025. Cada domingo tem sido especial para nós que somos alunos da Escola Bíblica Dominical, a única escola que não tira férias, uma escola onde nós aprendemos a palavra do Senhor. E nós louvamos a Deus porque fomos presenteados com um tema muito importante, A antropologia bíblica. Corpo, alma e espírito é a nossa revista, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Se você ainda não adquiriu, você que está assistindo este vídeo não adquiriu a sua revista, corra, converse com o seu superintendente da escola dominical, com o seu pastor, e eles vão conseguir uma revista para você acompanhar. Mesmo você que está em casa, acamado, você pode estar acompanhando aí as videoaulas, você pode estar acompanhando na revista, porque o tema deste trimestre é um tema muito importante e tem fundamentação bíblica, faz parte da nossa doutrina. Então, eu quero te convidar a gente a embarcar, convidar você a embarcar nesta viagem aí ao longo de 3 meses por este tema tão especial. E a lição do próximo dia 5 de outubro de 2025, vai ser a nossa primeira lição do último tri, é o homem, corpo, alma e espírito, é o que nós vamos estudar. O texto áureo está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que junto com Hebreus 4 e 12, são os versículos basilares de uma doutrina que nós vamos conversar aqui daqui a pouco sobre ela, que é a tricotomia. O texto áureo da nossa revista é que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa verdade prática é que Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. Se você comprou aí a revista recentemente, é a primeira vez que você vai ser um aluno da Escola Dominical, há sempre uma leitura diária de segunda a sábado para você ler a palavra de Deus. Na segunda vai falar do homem é um pouco menor do que os anjos, na terça-feira o espírito abatido dentro do corpo, na quarta-feira Deus forma o espírito dentro do homem, na quinta Jó menciona o corpo, alma e espírito, na sexta as almas dos degolados pelo testemunho de Jesus, e o homem interior consiste no espírito e na alma. Cada uma dessas frases aí tem uma fundamentação bíblica, A nossa revista também é composta de uma leitura bíblica em classe, e nós temos 3 objetivos aqui. Aí eu já estou conversando também com os nossos amados professores. Nós precisamos aqui apresentar, ou pelo menos tem-se na apresentação da nossa lição, 3 objetivos, que é levar os alunos a entenderem que o ser humano é formado de corpo, alma e espírito,
ensinar a diferença entre alma e espírito com base nos termos originais. Quando a gente fala nos termos originais, é que a Bíblia ela foi escrita no hebraico, no Antigo Testamento, partes em aramaico. No Novo Testamento foi escrita no grego koineu, grego popular. Em Mateus a gente vai ver também partes em aramaico, né? E a gente percebe que estas línguas antiquíssimas, eram os idiomas, né? Ou são os idiomas em que o Velho e o Novo Testamento foi escrito. E terceiro, a gente precisa conscientizar a importância da harmonia entre o corpo, alma e espírito, destacando como que os desequilíbrios em algumas dessas áreas pode nos afetar e afeta mesmo, né? Não obstante a isso, existem doenças psicossomáticas. Você já pensou, né? Doenças que vêm na mente e que acabam afetando o nosso corpo. E a nossa introdução, ela vai falar que Deus criou o homem de forma especial para um propósito especial. Eu quero também começar aqui o nosso comentário de hoje pensando, ou pelo menos refletindo com você, quem é o ser humano? Esta é uma pergunta que se convencionou, se sistematizou, muito especialmente no tempo dos filósofos pré-socráticos. Como assim, pastor Melk? Na China não já se questionava, no Egito, na Suméria, na Acádia, no Japão? Claro que sim, mas a forma de se sistematizar o saber, o conhecimento, se deu na Grécia por volta do ano 600 aproximadamente. E o primeiro filósofo ali é Tales de Mileto, que vai pensar sobre a origem do mundo. Não só a origem do mundo, de como foi formado, mas também um questionamento com os primeiros filósofos a respeito do ser humano. Quem é o ser humano? De onde veio? Para onde vai? São as grandes perguntas que durante todo o período da humanidade, né, que estamos ainda vivendo, obviamente, há grandes questionamentos por parte dos cientistas, teólogos, estudiosos da palavra de Deus e estudiosos também, de uma maneira muito crítica, vêm se perguntando quem é o ser humano. Esta é a problematização, é a definição do problema, né? Os sociólogos acreditam que a alienação das pessoas se exacerbou com o estresse do modernismo presente nessa nossa sociedade tão tecnológica, né? E especialmente nesses últimos 2 séculos, onde a humanidade viveu uma transformação colossal. Então, a gente precisa compreender, né, que as perguntas elas se deram ao longo de toda o avanço, por exemplo, da ciência. Então, alguém perguntou: o feto, né, é um ser vivo? É um amontoado de células? Então, a gente tem grandes questionamentos e nós precisamos compreendê-los, né? Hoje se fala muito na ideologia de gênero, se fala muito da identidade, se fala muito da essência, né? O próprio autor da nossa lição, pastor Silas Queiroz, fala aí de uma forma com a qual a gente acaba pensando nisso, né? É um tempo de tanta psicologização da fé, né? Mensagens psicologizadas, né? Pessoas que têm entrado a pregar até o evangelho de uma maneira mais coach, de uma maneira um tanto mais distorcida de um padrão doutrinário, colocando em xeque as raízes, colocando em xeque, né, todo um princípio ético que não pode ser quebrado. E então as grandes perguntas vão surgir a partir de quem é o ser humano, né? Qual é a origem desse ser humano, né? De que forma ele aparece, né? O que é o ser humano na sua forma, no seu pensar de maneira tradicional, psicológica, filosófica, existencial.
Então, tudo isso nós temos. Se fôssemos fazer um estudo comparativo, né, nós observaríamos que o panteísmo, ele vai falar que o homem, né, ou propõe que o homem é o resultado de um processo espiritual, ainda assim impessoal. A gente já vê que no naturalismo filosófico, ele vai negar a existência de qualquer realidade espiritual. A gente já vê que nas outras religiões, cada um vai fazer o seu apontamento a respeito do ser humano, né? O Islã vai dizer que o ser humano ele foi criado por Alá, por exemplo. Perdão. Mas na história da igreja, a gente sabe que, fundamentado na palavra de Deus, os pais da igreja, por exemplo, como Irineu de Lyon, ele faz uma distinção aí entre semelhança de Deus, né, e a imagem de Deus no ser humano. Mas eu gostaria de me concentrar com você, e a gente vai aqui comentar rapidamente a lição, a partir da palavra de Deus, que é o nosso regramento de fé. Não adianta a gente ficar aqui atirando para todo lado. A gente vai pontuando algumas coisas, mas a palavra de Deus é a nossa regra de fé e a gente precisa entendê-la, né, de uma maneira com a qual esta palavra se comunica com a gente. Então, no Antigo Testamento, a gente vai encontrar dois fatos aí a respeito da natureza do ser humano que se distingue da compreensão de outras cosmovisões que eu já falei aqui, de outras religiões, de outros segmentos, né, filosóficos. Então, o ser humano ele foi criado por Deus, né, pessoal. O ser humano, tanto o homem como a mulher, eles foram criados à imagem, né, do Criador. Esta palavra imagem no hebraico é tselem, lembrando que a Bíblia no Antigo Testamento ela foi escrita em hebraico, em partes em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito no grego koineu, grego popular, com algumas partes em aramaico também, como é o caso do Evangelho de Mateus. A palavra semelhança no hebraico é demut, que nos mostra uma pequena distinção entre aquilo que é imagem e aquilo que é semelhança. Então, segundo Jevon Had, eu tenho esse livro aqui na minha estante, né? É um teólogo do Velho Testamento, veterotestamentário. A segunda palavra interpreta a primeira. Olha que legal, salientando a noção de correspondência e de semelhança. Então, elas dialogam. É interessante a gente pontuar. Nós vamos falar aqui da tricotomia, que é a palavra-chave já na nossa introdução, que corpo, alma e espírito não está isolado, fazendo uma função isolada uma da outra. Elas vão dialogar. Elas não podem simplesmente, por mais que cada uma cumpra um papel, elas não trabalham de maneira isolada uma da outra, né? Até porque o ser humano ele é literalmente composto de uma matéria, né, do corpo, né, da alma, né, que alguém que identifica como a sede de todas as emoções, o sentimento, e o espírito, né, que é dado por Deus, que é o Ruá. Então nós temos três termos aqui no original, né, tselem, que é a imagem, nós temos aqui o demut, que é a semelhança, e nós temos o Ruá, que é o sopro de Deus nas narinas do boneco de barro, que de uma maneira sobrenatural, de uma maneira muito interessante, Deus pega o pó da terra, modela o homem e sopra o fôlego, assopra o fôlego de vida, né, nas suas narinas, e ele se torna alma vivente. Uma coisa muito legal, muito maravilhosa que eu acho, muito especial, é de que a Bíblia Sagrada, em Gênesis capítulo 1, versículo 27, eu abri a Bíblia aqui, diz assim, ó, criou Deus o homem à sua imagem. A versão que eu uso aqui é a NVI. A imagem de Deus o criou, ponto e vírgula. Homem e mulher os criou. É interessante, poderia muito bem só ter deixado ali o homem com uma expressão genérica, mas o autor ele foi cuidadoso em escrever que
homem e mulher os criou, a sua o quê? A sua imagem. Olha que maravilha, né? Só para que você tenha ideia, quando Deus ele coloca o homem para dormir, ele tira uma costela, ele extrai uma costela do homem, né? E dela faz uma mulher, porque Deus olhou do céu à terra, ali para o jardim do Éden, e viu que nenhum dos animais que estava ali poderia ser como companheira do homem. Então ele forma a mulher do lado do homem, né? Por isso que ela é auxiliadora, ela é ajudadora. Então, o tópico primeiro, você vai trabalhar aí com os seus alunos sobre o que é a tricotomia humana. Faz parte da nossa doutrina, faz parte aí da nossa teologia sistemática, né? Eu tenho várias teologias sistemáticas aqui na minha estante e todas elas vão trabalhar, né, o que é o pecado, o que é a pneumatologia, a soterologia, né, a cristologia, e aqui nós vamos trabalhar esse trimestre a antropologia bíblica. Antropos no grego é homem, logia é estudo, é o estudo do homem, a sua origem, a sua constituição, a sua existência, o período anterior à queda, o pecado, né? E as suas consequências, o plano redentor, né? E a eternidade que fora colocado no homem. O sábio Salomão escreveu em Eclesiastes que Deus colocou um mundo no coração do homem. A palavra mundo ali não é cosmos, a palavra mundo ali é olam, que significa eternidade. Então, quando Deus faz o homem, forma o homem, ele está fazendo com que o ser humano tenha uma eternidade. Quando o homem ele peca lá no Éden, ele se torna na sua matéria um homem que vai morrer, ele vai falir. É por isso que em Eclesiastes 12:7 diz: "E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu." Eu acho interessante também um termo de Mateus capítulo 4, quando Jesus está ali nos seus primeiros momentos a escolher os discípulos, né? Ele, acredito que é no versículo 18, ele expressa de que vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens, né? A palavra fazer ali é poieso, que significa literalmente eu crio, eu faço, né? Eu produzo. Então Deus nos fez, né, a sua imagem e semelhança. Interessante a gente lembrar também de Efésios 2:10, pois nós somos feitura. A palavra feitura é poimar, poimar quer dizer poema ou poesia, trazendo ali a ideia de que quando Deus foi fazer o ser humano, imagine aí o melhor poeta do mundo a produzir o seu melhor poema, né? E muito mais Deus ele fez ao ser humano como coroa da criação. E o pastor Silas, já comentei aqui, né, ele traz um parágrafo muito interessante aqui na revista, que em um tempo de tanta psicologização da fé e intensa busca de resposta para os problemas humanos em concepções não cristãs, um piedoso e profundo estudo das Escrituras é cada vez mais necessário e urgente a fim de desfazer toda e qualquer dúvida existencial e gerar uma fé bíblica e genuína, sadia e equilibrada. O meu intuito aqui, professor, não é ficar lendo a revista, mas esse parágrafo aqui em específico, o pastor Silas ele foi muito feliz ao colocar o cenário atual. As pessoas estão muito aí à procura nos podcasts da vida, nas pregações pela internet, né? Elas estão aí correndo de um lado para o outro, né? Nas vãs filosofias, né? Nos muitos conselhos, eles estão correndo de um lado para outro, tentando buscar respostas para perguntas que não é de agora, né? Elas remontam lá ao nosso passado, como eu já destaquei no começo da lição. Nós temos aí também que trabalhar de que
há uma tríplice natureza, né? E a teologia utiliza esse termo chamado tricotomia para tratar da tríplice constituição, corpo, alma e espírito. Três substâncias ou componentes do homem que são descritas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Lembrando que elas não estão soltas, né? Um místico chinês chamado Watmanin, ele dizia que apenas aí o espírito ia se comunicar com Deus. Eles não fazem, apesar de corpo, alma e espírito serem, né, distintos, mas eles dialogam, né? E o ser humano aí, ele é formado pelos três. Então, o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, plenamente homem, plenamente Deus, interessante essa expressão também, porque nós costumamos falar que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Eu aprendi com o pastor Antônio Gilberto, saudoso pastor Antônio Gilberto, de que essa ideia de 100% é uma ideia de quantitativo. E o nosso Deus, ele é um Deus pleno. Então, a palavra pleno cabe muito melhor a Jesus Cristo, né? Ele foi plenamente homem e plenamente Deus. Então, as partes material e imaterial é explicitamente apresentada no ato da formação, né? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. Isso está lá no Gênesis capítulo 2 e versículo de número 7. Também tem aí o físico e o espiritual, que é um processo formativo usado pelo Criador, que é o espírito, né? Foi constituído de uma combinação única, o elemento físico, pó da terra, como o elemento espiritual, o sopro divino. Olha que interessante, né? Tornando aí o homem um ser vivente diferente de todos os demais. Todo mundo questiona, e o animal, né? Os animais, eles possuem, eles não possuem uma parte imaterial, né? Que há somente no homem, que é alma e espírito. A alma do animal, ela se restringe ali ao corpo e quando ele morre, se esvai, ponto, acabou. E os anjos são seres espirituais, porém sem corpo material. Então nós somos únicos. Deus nos fez de uma maneira única para nós, como coroa da criação, estarmos onde nós estamos, né? Eu usei aqui um pleonasmo, mas assim mesmo que Deus nos fez, a sua imagem, a imagem de Deus, nós fomos criados. E aí há uma missão, a dominar sobre a terra, os animais, né, os peixes do mar, as aves dos céus. Então, o ser humano ali, o Adão, né, o primeiro homem, era o representante de Deus para reinar e estender o reino de Deus na terra. Se foi feito o universo, foi feito os céus e a terra, foi feito o planeta Terra, e no planeta Terra foi plantado um jardim e o homem foi colocado lá. Eu sempre costumo dizer que duas coisas Deus fez, né? Acredito aí, dou asas à minha imaginação sem ferir a hermenêutica, que ele faz com a sua própria mão. Primeiro ele planta um jardim. A Bíblia não diz que ele mandou aparecer um jardim, mas e plantou Deus um jardim no Éden. Né? Você só planta um jardim operacionalizando aí a sua mão, né? Toda essa parte física, motora do ser humano. E ele forma também um homem do pó da terra, modelando, né, o homem do pó da terra. E o homem começou a exercer esse domínio, a nomear os animais. O Adão ali, ele foi um mordomo, não é verdade? Então, nós temos todas essas questões para aclarar para o nosso aluno. E o termo hebraico para a vida, em Gênesis 2,7, alusivo ao homem, é Shaim, no plural, permitindo a expressão fôlego das vidas, né? Isso pode significar em um único substantivo que o texto sagrado esteja aludindo implicitamente aí a vida do espírito do homem, né? Então, o que significa aí o ser humano? O ser humano, ele é único, ele é a imagem e semelhança de Deus, né, em toda a sua criação. Então, na nossa sinopse 1 aí, o ser humano, ele foi criado por Deus com uma natureza
tricotômica, revelando o propósito da dignidade única na criação. No texto de número 2, ou no tópico de número 2, melhor dizendo, existe a distinção entre alma e espírito que precisa também ser trabalhada com os nossos alunos. Do hebraico, a palavra nefesh e no grego psique, que significa alma, é uma das muitas polissêmicas palavras aí da Bíblia, né, que possui vários significados. O autor traz de que 755 vezes aparece esse termo aí somente no Antigo Testamento, e como alma vivente, né, nessa acepção, a palavra alma é usada também para animais, né, mas que significa vida, só que trazendo a lume aí o que eu acabei de falar, que a constituição do ser humano é diferente, por exemplo, de um animal. A distinção entre a alma do homem e do animal é evidenciada no processo criativo, né, procedente do sopro de Deus. A alma do homem constitui uma substância espiritual, incorpórea, invisível e imortal, né? É dotada de razão, de sentimento, de vontade, atributos dados de Deus para o homem, para o exercício da sua missão, especialmente aí na sua vocação relacional com o Criador e com os semelhantes. Aliás, né, isso decorre do fato de um homem ser um ser pessoal criado à imagem de Deus. O animal, ele tem ali a sua vida, né, ligada ao seu corpo, que quando ele morre, acabou, aí já era, né? Então, essa alma aí, o nefesh ou a psique, ela traduz para nós, né, tudo isso que já foi aí citado como algo procedente de Deus no processo formativo do ser humano. E o espírito? O espírito, a gente também já falou o termo no hebraico, que é o ruá, né? No grego, pneuma. O espírito do homem provém de Deus, que constitui a sua principal dimensão. E é por meio dele que mantemos a comunhão com o Criador. Lembra de que a palavra de Deus vai falar que na viração do dia veio Deus falar com Adão, pressupondo que em tempos de outrora também o ser humano tinha ali um elo, uma ligação, conversava com o seu Criador, a criatura com o seu Criador. E é por meio dele que nós mantemos essa comunhão, né? O Espírito, então, que há dentro de nós. Volto a falar, Eclesiastes 12:7, o Espírito volte a Deus que o deu. Então, quem deu o Espírito ao ser humano foi Deus. É o homem interior, que na linguagem do apóstolo Paulo aparece algumas vezes aí em contraste direto com o corpo. Paulo trabalhou dois termos, o homem exterior e o homem interior. É interessante também de que corpo no grego koiné é soma, né? Não é a adição não, é que a palavra no grego ali é soma. Então, este homem, ele é feito aí nas expressões de Paulo em Romanos 7, 2 Coríntios 4, Efésios capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo, ele trabalha essa distinção entre o homem interior e o homem exterior. Então, existe uma distinção da alma e espírito, mostrando que ambos compõem uma parte imaterial no ser humano, mas com funções diferentes na relação com Deus e com o próximo, né? Por mais que elas dialoguem, por mais que elas estejam ali intrinsecamente ligadas uma à outra, cada uma também ela faz a sua função, e isso é muito importante a gente deixar claro para o nosso aluno, né? Que o Espírito, ele tem uma palavra aí no hebraico, né? O ruá, e a alma, né? É o nefesh, ok? Uma outra situação também aqui que a gente precisa deixar, né, aclarada para os nossos alunos aí, é que frequentemente a alma, né, o nefesh, é traduzido como vida, né? E pode ser brevemente definida como uma parte material do ser humano que resulta na união do corpo e do espírito. A alma que pecar
certamente morrerá. Ainda que, né, de uma maneira poética, alguns hebraísmos são usados, né, no Antigo Testamento, ela, de uma maneira geral, a alma ela inclui a mente, as emoções, o livre-arbítrio e, juntamente com o espírito humano, a alma continuará a viver quando a pessoa morre fisicamente. É interessante isso, né? Porque você morre no físico, mas a tua alma ela é imortal. É por isso que a alma, né, que pecar certamente morrerá. A gente precisa entender uma coisa, que nós vamos prestar conta, né? Seja no tribunal de Cristo para aqueles que foram que morrerem em Cristo e ressuscitarem na primeira ressurreição, e aqueles que serão transformados, né? Os seus corpos serão transformados em corpo corruptível em corpo incorruptível. Nós vamos lá ter um tribunal, o tribunal de Cristo, que será no céu, somente para os salvos em Jesus, né? Nós vamos prestar conta das nossas ações ali, mas ali não é um tribunal para condenação, e sim um tribunal para obras, né? E a gente precisa entender que o juízo final aí, este sim, é que vai condenar todos aqueles que morreram sem Cristo, e é interessante a gente pensar nisso aí. O corpo no hebraico também tem uma palavra que eu estava esquecendo de trazer aqui, que é bazar. Eu falei que no grego koiné é soma, mas no hebraico é bazar, que pode ser brevemente definido como um elemento físico e material de um indivíduo que retorna ao pó quando este morre, também a gente já falou. Então, o espírito, que é o ruá, e no grego pneuma, pode ser brevemente definido como componente da vida não material do ser humano, né? A essência verdadeira da pessoa dada por Deus, e todos três aí vão dialogar, vão estarem, por mais que tenha sua função específica, estarão em comum acordo, né? Até porque nosso Deus é perfeito. E para a gente encerrar o tópico 3, você vai conversar sobre a interação dessas três dimensões: corpo, né, afetos e somatização, a parte imaterial do ser humano, por meio da qual comumente, né, manifestamos os atributos da alma e do espírito. Empregando aí também o vocábulo, né, coração, que é a cardia, né, uma das três palavras que no Antigo e no Novo Testamento usam como sinônimos da alma, né? Uma outra coisa também interessante é que a gente precisa compreender o equilíbrio e a saúde. Hoje se fala muito na saúde mental. Só que Salomão já falava: o coração alegre aformoseia o rosto. O coração com saúde é a vida da carne. O coração alegre serve como remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Ele está falando, ele já entende que se a tua mente está doente, o teu corpo vai ficar doente também. Se a tua mente adoeceu, o teu corpo também vai adoecer. Por isso, não obstante tudo isso, né, as doenças psicossomáticas. Interessante também a gente compreender nesta relação, né, que o Millard Erickson, que é um grande teólogo, né, que trabalhou a sua teologia sistemática, ele fala de uma unidade condicional, né, ou unidade psicossomática. Há aí, com certeza, uma engrenagem para o corpo, para a alma e para o espírito, né? Também já falamos de que 2 Coríntios 4,16, com Paulo, mostra que existe uma diferença entre o homem interior e o homem exterior, correto? E nós podemos encerrar aqui o nosso comentário, né? É somente para a gente ir aí pontuando com os nossos professores, e lá na sua sala você vai se aprofundar, vai conversar com eles, vai dinamizar, vai perguntar para eles o que eles entendem do corpo, da alma, do espírito, né? E aí, o que será que as outras religiões entendem sobre o homem, né? Sobre a alma, sobre o espírito? Por que eu falo isso? Porque no primeiro século tinha lá o gnosticismo, né? Que dizia que o corpo não servia para nada, que não sei o quê. Eram as heresias que já estavam lá internalizadas já no primeiro século. Então, a gente precisa compreender isso.
E a nossa aplicação prática aqui, né, neste nosso breve comentário, é que, em primeiro lugar, a gente tem que entender a criação aí e a origem do homem e da mulher, que elas são centradas em Deus. É por isso que eu disse logo no começo da nossa aula aqui, né, de que nós vamos usar a palavra de Deus, que é o nosso regramento de fé, o nosso farol, ela é espada, ela é martelo, ela é mel, ela é o nosso direcionamento. Em segundo lugar, o fato que Deus é pessoal e de que se relacionam e ama as outras pessoas, né? Há aí uma ligação entre a criatura e o Criador, e Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Terceiro lugar, a gente precisa, numa aplicação prática, entender que a gente deve lembrar que Deus nos criou à sua imagem. Justamente essa doutrina confere a dignidade do ser humano. Então, quando nossa mente está disfuncional, o nosso corpo estará também. E é interessante a gente compreender uma coisa, que nós estamos vendo aí uma geração que perdeu, parece que a sua identidade, não é verdade? Há algumas... o Irineu de Lyon, que eu citei lá no começo, ele fala que, ou pelo menos se traduz aquilo que ele falou, é atribuído a ele, de que quando o homem ainda não conhece ao Senhor, é como assim a sua semelhança tivesse ainda obscura, porque todo ser humano é imagem e semelhança de Deus, correto? Mas e aqueles que não aceitaram a Jesus? Aqueles que não aceitaram a Jesus é como se a sua semelhança tivesse acinzentada. É por isso que quando o ser humano ele aceita a Jesus, e especialmente no batismo nas águas, ele morre o velho homem e nasce ali um novo homem. Claro que internamente tem ali a nossa natureza pecaminosa que está a nos afastar do nosso Criador, mas a religação, né, vem com Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, nos dando essa possibilidade da vida. Em quarto lugar, Deus planejou aí a criação do homem e da mulher. Somos uma geração que, perdeu, não nossa geração de crente, mas a sociedade atual, né? A geração atual que ainda não conheceu Deus, perdeu a identidade masculina e feminina, e como consequência a gente tem padrões de casamento que não retrata, né, esse relacionamento de Cristo com a igreja. Temos a prática da criação de filhos que não capacita os meninos a serem masculinos e as meninas femininas. Há um processo de emasculação muito forte nos dias de hoje, a gente percebe isso, né? O feminismo gritando muito forte no coração das nossas meninas. Existe também aí, né, essa emasculação do rapaz, né, que já parece assim não ser o homem mesmo que de fato deveria ser. Então há uma verdadeira bagunça, né, dentro da mente, dentro daquilo que de fato é a essência. E Deus nos fez a sua imagem, conforme aí a sua semelhança. A gente conclui dizendo que existe uma correta compreensão espiritual acerca do homem e da sua constituição, que é o propósito, né, ou o propósito é fundamental para uma vida cristã equilibrada. Devemos levar a vida de uma maneira equilibrada. O corpo, a alma e o espírito estão interligados, e o equilíbrio dessas três dimensões é essencial para uma vida cristã saudável e plena diante de Deus. Então a gente precisa perceber isso, né, com muita alegria, com muita diligência e com muita responsabilidade para a gente falar aí com os nossos alunos. Ok? Deus em Cristo abençoe o nosso coração com a explanação aqui rápida da sua palavra. E na próxima semana a gente vai para a segunda lição. Deus te abençoe de uma maneira especial e até lá.